só, vamos ter aula de língua portuguesa e o nosso assunto hoje continua sendo verbo. Nós sabemos que o verbo ele vai indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Se tia Rosiane correr, tia Rosiane está praticando o quê? Está praticando uma ação. Se tia Rosiane pular, também está praticando uma ação. Mas se chover, então vai ser a ação de quê? De tia Rosiane, uma ação da natureza. Ação da natureza. Então, verbo, ele vai indicar ação, estados ou fenômeno da natureza. Nós estudamos os verbos regulares, que são aqueles verbos que não mudam no radical, tá certo? Hoje nós vamos estudar os verbos irregulares, que são aqueles verbos que modificam um pouquinho o radical dele. Como, por exemplo, escreveu aqui a palavrinha era, é e será. Então, essas três palavrinhas aqui fazem parte do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, vós sois e eles são. Eu era, tu eras, ele era. Nós éramos, vós eres e eles eram. Tá vendo como modificou? Aqui no início disse o quê? Eu sou. Já no outro tempo disse o quê? Eu era. Não mudou o radical, mas o verbo continuou sendo o mesmo. Por isso que ele se chama verbo irregular, porque ele vai apresentar, vai haver uma pequena mudança no seu radical, mas mesmo assim ele não vai deixar de ser o verbo ser, certo? Vamos conhecer o verbo aqui, ó, presente do indicativo. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis e eles estão. Mas tia Rosiane, a senhora está falando do verbo ser? Foi, gente, mas agora eu estou conjugando o verbo o quê? Verbo estar. Vamos ler novamente. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis e eles estão. Vocês lembram que o verbo apresenta 6 pessoas, não é isso? 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural, tá certo? Quais são as 3 pessoas do singular? Eu, tu, ele. Nós, vós, ele. Eles, tá certo? Por isso que eu disse assim, ó. Eu estou, tu estás, ele está. Foram as 3 primeiras pessoas. Aí agora eu vou para o plural. Nós estamos, vós estáis e eles estão. Esse é o presente do indicativo. Vamos ver agora do pretérito perfeito. Eu estive. Não quer dizer que eu não estou mais. Não, eu estive. Tu esteve, ele esteve. Nós estivemos, vós estivestes e eles estiveram. Então, esse é o quê? Esse é o pretérito perfeito, tá certo? No imperfeito, vocês lembram qual o pedacinho que termina? Termina com o pedacinho vá. Eu estava, tu estavas, ele estava. Nós estávamos, vós estáveis e eles estavam. Então, esse aqui é o pretérito imperfeito, tá certo? No pretérito mais que perfeito, como é que termina? Termina com um pedacinho ra. Então, eu estivera, tu estiveras, ele estivera. Nós estivéramos, vós estiveres e eles estiveram. Futuro do presente. Eu estarei, tu estarás, ele estará. Nós estaremos, vós estareis e eles estarão. Por que eu estarei? Porque ainda vai acontecer, tá certo? Ainda vai acontecer, eu ainda vou estar nesse lugar, por isso eu estarei. Tu ou você estarás, ele estará.
Nós estaremos, vós estareis e eles estarão. Por que esse irão não é com M como os outros? Observe que todos terminaram com M, tá vendo a M? Esse aqui não terminou com a M porque é o futuro, tá certo? Então ainda vai acontecer, por isso que terminou com ão. No pretérito fica eu estaria, tu estarias, ele estaria, nós estaríamos, vós estaríeis e eles estariam. Observe que vocês, na hora da gente conjugar, observe que vários tempos terminavam com ão, só que esse ão era AM. Só que no futuro, a gente não pode usar AM. Por quê? Porque esse ão significa que ainda vai acontecer. Por isso que esse ão aqui é diferente. Não termina com AM, tá vendo? Termina com AO. Por quê? Porque é futuro. E outro tempo muito importante que a gente necessita aprender vai ser o modo subjuntivo. Nossa, tia, como é difícil. Não é difícil. Difícil, ele é muito mais fácil do que o indicativo. Por quê? Porque no modo subjuntivo só são 3 tempos. É o presente, o pretérito perfeito e o futuro. Mas o que é que eu tenho que fazer para conjugar esse verbo corretamente? Lembrar alguns pedacinhos de como iniciar o verbo. Como, por exemplo, quando eu for conjugar o presente, eu tenho que lembrar que eu tenho que usar sempre o quê? Que eu. Lembrar sempre esse pedacinho. Que eu. Eu vou conjugar o verbo pôr, tá certo? Então, que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha. Que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham, tá certo? Observe que te usou que tempo? Presente. Qual foi o pedacinho que te usou? Que eu, né? Que eu ponha, que tu ponhas, que ele ponha. Que nós ponhamos, que vós ponhais, que eles ponham. E o imperfeito? Que pedacinho eu vou usar para iniciar ele? Se eu, certo? Por quê? Porque é passado. Então, se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. Tá vendo como é fácil? Vamos de novo? Se eu pusesse, se tu pusesses, se ele pusesse, se nós puséssemos, se vós pusesseis, se eles pusessem. E o futuro? Qual pedacinho que eu vou usar? Quando eu. Por que eu vou usar quando eu? Porque ainda vai acontecer. Quando eu puser, quando tu puseres, quando ele puser. Quando nós pusermos, quando vós puserdes e quando eles puserem, tá certo? Também vamos estudar o modo imperativo do verbo pôr, que se divide em 2, afirmativo e negativo. No afirmativo não existe a primeira pessoa, já começamos da segunda. Põe tu, põe você, ponhamos nós, ponde vós e ponham vocês. No negativo, não ponhas tu, não ponha você, não ponhamos nós, não ponhais vós e não ponham vocês, tá certo? E as pronominais se dividem em 3 partes, em infinitivo, particípio e gerúndio. Quando eu usar o gerúndio, eu vou usar sempre usando ando, endo, certo? Ou indo. Aqui nós temos o verbo pôr, então ficou o quê? Pondo. No infinitivo é o próprio verbo e no particípio, posto. Tá vendo como é fácil? É só a gente observar essas pequenas regras, tá certo, gente? No infinitivo é o próprio verbo, no gerúndio vai usar sempre ando, endo ou indo e no particípio, posto. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa aula. Um grande beijo e até a próxima.